A gente segue atento a essa questão da judicialização também da questão do IOF. O ministro Fernando Haddad fala agora em frente ao Ministério da Fazenda. Vamos acompanhar. O Congresso depois do recesso, né? Com base nas conversas que foram mantidas com os líderes naquele domingo. Como provavelmente não vai ser uma emenda constitucional, porque eles pediram para preservar os benefícios constitucionais. Nós vamos estamos elaborando uma peça preservando esses setores. Os que têm proteção constitucional, o super simples e a cesta básica. Além disso, a gente quer confirmação, por favor. O governo vai recorrer da derrubada do IOF pelo Congresso Nacional, no STF? Saiu nota da AGU já? Não, vai haver um pronunciamento às agora. 10 horas da AGU. Vamos aguardar a AGU, porque eu não quero, seria deselegante da minha parte antecipar a decisão, porque é uma decisão jurídica. Não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com a economia, tem a ver com Estado de Direito, com a Constituição. Então, o Messias, desde sexta-feira, está debruçado sobre o tema pedido do presidente da República e ele provavelmente chegou a uma conclusão. O ministro, essa proposta como o governo federal avalia essa declaração de ontem do Hugo Mota, falando que ele não traiu o Palácio do Planalto pautando o PDL, né? Então foi uma fala polêmica. Como vocês avaliam esse posicionamento do presidente da Câmara? Nós nunca tratamos nesses termos. Nós temos respeito pelo Congresso. Esse tipo de expressão não cabe numa relação institucional. O que nós não sabemos é a razão pela qual mudou o encaminhamento que tinha sido anunciado no domingo. Mas isso, o fato de não desconhecermos a razão não significa. Vamos manter o diálogo para entender melhor o que se passou, né? O senhor avalia que essa decisão do Congresso de derrubar o decreto foi inconstitucional, de acordo com alguns deputados que eu conversei da base aliada, falaram, olha, a decisão foi inconstitucional. Quem deve decidir a alíquota do IOF é o Executivo e não o Congresso. O senhor concorda com essa afirmação dos parlamentares? Eu não quero antecipar o pronunciamento do advogado-geral da União, que está tratando desse assunto em termos técnicos. Não está tratando politicamente desse assunto, porque um presidente ele tem que preservar suas prerrogativas constitucionais que ele jurou defender. Então, o advogado-geral da União foi incumbido pelo presidente de saber se houve, se atravessaram os limites estabelecidos pela Constituição. Se sim, é natural que o presidente busque o reparo, né? Se não, as negociações vão continuar. Agora, sobre essa questão das isenções fiscais, ministro, então, essa proposta do governo deve ser apresentada só depois do recesso, pelo que o senhor falou? Porque a nossa proposta estava pronta naquela reunião de domingo. Era uma emenda constitucional. Nós tínhamos tratado desse assunto, era uma emenda constitucional. Mas como houve esse pedido para preservar os benefícios constitucionais, ficou a dúvida de como fazer do ponto de vista técnico, do ponto de vista de forma, não do ponto de vista de conteúdo. Então tem uma equipe aqui estudando a forma mais adequada de atender o parlamento, para que não fira suscetibilidades, porque nós estamos querendo cumprir com aquilo que foi decidido em relação ao encaminhamento. Então, quando eu tiver também a oportunidade de conversar com o presidente Hugo Mota e Davi Alcolumbre, também vai ficar mais fácil nós afunilarmos essa questão. O senhor acredita em cortes progressivos de benefícios ao longo dos anos, ou o senhor prevê que esse texto vai abarcar somente um corte ali de imediato de 10%? Pode ser importante como nós fizemos com quase tudo, né? Tudo gradual, para que ninguém sinta, mas colocando o país num regime fiscal adequado e compatível com as nossas necessidades atuais. Nós chegamos a um patamar, como você sabe, de mais de 6% do PIB de renúncia fiscal. E tem uma emenda constitucional de número 109 que estabelece que nós temos que buscar chegar num patamar de 2%. Ou seja, está 3 vezes maior do que aquilo que se imaginava. Isso foi o próprio Congresso que decidiu. Não foi este governo. A emenda 109 é lá de trás. Ministro, confirma para a gente a entrevista do valor. O senhor falou que tem que cortar 15 bilhões de benefícios, precisa passar em IP e precisa do IOF para equilibrar as contas. É isso mesmo, precisa de tudo isso para equilibrar as contas no ano que vem? IOF, MP e cortar benefício. Bom, vamos por partes. O IOF, nós estamos tomando uma decisão
que é típica da Receita Federal. Quando tem uma brecha legal, que alguém está escapando de pagar um tributo devido, você fecha a brecha. 9 horas. Repita. 9 horas. Normal, é feita toda hora isso. Por exemplo, a questão do devedor contumaz. Está há 8 anos para ser votado o devedor contumaz. E é para pegar sonegador, criminoso. Às vezes a gente dá um nome bonito para uma coisa feia, né? Devedor contumaz é um nome até pomposo, né? Mas nós estamos falando de um criminoso que está abrindo e fechando CNPJ para não pagar imposto. E nem mora no Brasil, muitas vezes. São algumas poucas pessoas que dão prejuízos bilionários para o erário. Isso não tem nada a ver com... Isso é o dia a dia da Receita. Não é obrigação. Só confirmar. 3 por quê? São 2. IOF, MP e cortar benefício fiscal em 15 bilhões. Para fechar o orçamento do ano que vem? Com a meta estabelecida? Sim. Os senhores já consideram a possibilidade de mudar a meta? O ano de 2023 aconteceu a mesma coisa. Aconteceu uma desoneração prorrogada indesejada pelo Executivo. O PERSE, que falavam que custava 5 bi, custava 18, como os próprios contribuintes declararam. A desoneração da folha dos municípios, que não estava na pauta. E nós conseguimos cumprir a meta mesmo assim. Entendeu? Está chegando a meta eleitoral, né, ministro? Então, eu sei, mas nós não estamos fazendo conta. Nós não somos o governo Bolsonaro, a quem tudo foi permitido para ganhar a eleição. Não funciona assim conosco. Nós temos responsabilidade. O presidente Lula sabe da importância de fazer as coisas certas. Agora, nós estaríamos preocupados se nós raciocinarmos como você insinua, tanto faz, aprovar, não aprovar, estraga as contas e acabou o assunto. Mas não é isso que a gente quer. Não é isso que ninguém quer. E o país não precisa mais disso. O país passou por isso, né, e não sai de crise, e nós queremos indicar um outro caminho. O presidente Lula é o presidente da responsabilidade fiscal. Não tem outro campeão de responsabilidade fiscal. Só confirmando, os senhores não pensam em mudar a meta fiscal por enquanto de 2026? Mais do que falar do futuro, eu estou falando do que eu já fiz como ministro da Fazenda em 2024. As nossas medidas não foram aprovadas e ainda assim nós buscamos o melhor resultado possível para o país. Ministro, é isso. O presidente Lula anunciou no Palácio Planalto, acho que semanas atrás, ou um mês no máximo, um programa para beneficiar motociclistas, pessoas que trabalham com moto. Teria ali uma linha de crédito diferenciada. Isso foi anunciado, mas não foi detalhado. Isso vai sair esse ano, esses meses ainda? Está em estudo, porque não envolve gasto primário, envolve financiamento. O presidente está sentado com os bancos públicos, com os bancos privados, para verificar se isso é um desejo da categoria também. Então está tudo sendo analisado, tá bom? Ô, ministro, só para encerrar, ministro, quais são suas expectativas assim agora, daqui para frente, com esse posicionamento da AGU com relação ao IOF? Pode haver um entendimento entre executivo e legislativo nessa... Olha, 9 horas 3 minutos. Repita. 9 e 3. Seguimos aqui no Jornal da Manhã acompanhando o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que fala sobre a judicialização da derrubada do aumento do IOF. Vamos ouvir. Revisão do PIB para cima, de bancos, BC, inclusive. Geração neném, a menor taxa da história. Distribuição de renda melhorando. Aumento da renda superior à inflação de alimentos. Por que nós vamos estragar isso? Qual é o sentido? O que aconteceu com o IOF em relação aos incentivos fiscais, desse vai e volta, não ter uma boa eu não sei. Aí isso não é para mim que você tem que perguntar. Como é que está o seu diálogo com o presidente Hugo Motta depois do IOF? Porque muitas pessoas falam, próximas ao Hugo Motta, pessoas dentro do governo, que a relação ficou estremecida. Depois houve gente dizendo que em relação à articulação política, a ministra Gleice, não é bem assim, já conversaram. Mas e com o senhor? Como é que está a relação? Eu estou aguardando um retorno de uma ligação que eu fiz para ele. Quando? Semana passada. Eu fiz uma ligação, estou aguardando o retorno. Tem que ficar à vontade também, né? Não vou... O presidente Hugo Motta frequentou o Ministério da Fazenda como poucos parlamentares. É uma pessoa que é considerada amiga do Ministério da Fazenda. Todos aqui, não é só de mim. E sabe que tem livre trânsito comigo. Não tem nenhuma dificuldade. Da minha parte, nenhuma. Obrigado. Obrigada, ministro. Portanto, está aí o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fazendo as considerações dele
a respeito dessa derrubada do IOF pelo Congresso e o processo de judicialização a partir de agora. É assunto para os nossos comentaristas, a Deise Ciocari e José Maria Trindade. Bom, o ministro falou que a decisão agora é jurídica, né, que a AGU é que avalia se houve um extrapolar ou não aí dos limites constitucionais, então não é mais política e sim jurídica essa discussão. Diz que há um respeito pelo Congresso, mas não sabemos por que mudou o encaminhamento acertado anteriormente com o presidente da Câmara e também do Senado. E disse, vamos dialogar para tentar entender o que houve. E ao ser questionado sobre a relação com o Hugo Mota, ele disse que deu um telefonema na semana passada, está aguardando ainda um retorno do próprio presidente da Câmara, Hugo Mota. Deise Ciocari, eu vou começar contigo. Qual é a tua avaliação dessa fala agora há pouco aqui do ministro? E tem gente que avalia, Deise, que talvez o governo esteja judicializando para não ficar refém do Congresso. Ou seja, qualquer decisão tomada pelo governo Lula possa ser derrubada pelo Congresso Nacional nesse momento em que parece não haver harmonia. Como é que você interpretou aí essas falas de Haddad, Deise? Pois é, Nonato, a minha interpretação em relação a isso é que o Haddad ele tenta colocar panos quentes numa relação que já está muito conturbada, que é entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. Então, quando ele fala que respeita o legislativo, e aí ele fala que não cabe uma relação que não seja fora desse respeito, ele tenta isolar justamente essa fala que o Hugo Mota teve como uma ação individual, como se ela não fosse uma relação do Congresso, né? O Haddad está o tempo inteiro tentando colocar panos quentes. Então, quando ele fala dessa relação com o Congresso Nacional, ele coloca muito na pessoa do Hugo Mota. Foi uma manifestação do presidente da Câmara, mas ainda assim pela qual ele tem uma relação respeitosa, né? Então, ele tenta individualizar uma questão que é muito maior. Me parece que o Haddad ele tenta ser alguém técnico no meio de uma questão que já está política demais, né? É muito difícil voltar atrás dessa politização da questão do IOF, né? Então, o que eu percebi nessa fala dele é que tem um gesto coordenado aí, principalmente do Hugo Mota, em relação aos limites do Executivo. Isso mostra uma das maiores crises de articulação que a gente tem entre o governo e o Congresso Nacional, que é uma crise na qual o Haddad fica ali de mãos atadas, né? E a gente tem visto isso desde o início. Então, me parece que ele tenta colocar panos quentes nisso, amenizar a situação, individualizar a questão da fala do Hugo Mota, não colocar essa responsabilidade no Congresso Nacional, para deixar que o Palácio do Planalto possa, enfim, agir. Mas me parece alguém que tenta arrefecer o clima de tensão e essa relação entre o Congresso e o Palácio do Planalto ela já é uma crise sistêmica, né? Ela não é mais uma crise pontual. E o ministro Fernando Haddad vem repetindo, né, esse discurso de que o governo faz essa justiça social, repetiu agora também sobre a responsabilidade fiscal, que o governo está querendo taxar o andar de cima. Do outro lado, o Congresso falando que precisa cortar gastos, mas ao mesmo tempo resiste, né, em tirar do próprio bolso. Ô Zé, você vê que a situação econômica, fiscal esse ano está mais difícil do que a do ano passado e por isso essa grande dificuldade que eles estão tendo? Há uma crise fiscal e uma crise política, andando juntas, duas crises fortes, né? E o ministro da Fazenda confessando que levou o famoso toco. O presidente da Câmara mandou dizer que não está, não retornou o telefonema. Fernando Haddad, ele sempre foi muito protegido pelo Congresso Nacional. Líderes e deputados ali que lidam na economia e de direita entendem que é melhor com Haddad do que sem Haddad, porque o Haddad segura a gastança tradicional do PT e do presidente Lula, né? Então era melhor ficar com Haddad. Essa é a estratégia. Mas aí ele tem sofrido revés aí na política, e ele é um dos interlocutores fortes do governo na área econômica, fala com líderes, fala com os presidentes da Câmara e Senado, e a relação está ficando difícil. É um sinal de que o Congresso pode abandonar Fernando Haddad, que é um grande sustentáculo dele na economia do país. É uma relação que envolve política e a área jurídica. O governo quer isolar, dizer, olha, isto aí é uma questão jurídica, mas não é não, é política, e política forte. Mesmo se vencer no Supremo Tribunal Federal, o presidente Lula e o governo perdem, porque vão enfrentar uma barreira muito mais forte no Congresso Nacional. É um pouco mais de 10 bilhões de reais, o governo pode muito bem recuperar isso de outro lado e desistir desta insistência. Não foi só o presidente da Câmara que avisou, não. Eu, aqui no Jornal da Manhã, avisei,
Olha, 5 frentes parlamentares contra aumento de impostos não passa, e o governo insistiu, e agora está indo para o mundo jurídico como se isolasse. Não isola, não. É uma disputa política, sim, e jurídica agora no Supremo Tribunal Federal.